Graça e paz, amados irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mas antes, desejo bom dia. Se você estiver olhando esta gravação agora pela manhã, boa tarde se for no período da tarde, ou boa noite se for à noite. E se for de madrugada, um novo dia, então bom dia novamente, ok? Nós somos da Congregação Presbiteriana Monte Moriá, estamos situados na Avenida Pasté 631, Igreja Presbiteriana, carinhosamente chamada como igreja. Ah, então, queremos trazer algumas informações para você e ficar informado em relação às nossas atividades. Bem, eu quero começar dizendo que todas as quintas-feiras, às 19h30, nós temos o nosso encontro de oração e doutrina. Encontro de oração e doutrina, às 19h30, às quintas-feiras. Aos domingos, pela manhã, 9 horas, a Escola Bíblica Dominical. Quero trazer aqui uma informação importante em relação à nossa Escola Bíblica Dominical. É que a partir do dia 16 agora de julho, nós entramos em recesso. E esta Escola Bíblica Dominical estará voltando às atividades dela a partir do dia 20 de agosto. Né? Então, do dia 16 agora de julho ao dia 20 de agosto estamos de recesso. Mas, em contrapartida, acontecerá a nossa Escola Bíblica de Férias no dia 27, 28 e 29 de julho, a partir das 16 horas. Quem está à frente destas atividades é a nossa irmã Érica, tia Érica, ok? Se você que mora ali no entorno do Carlito Pamplona, né, nas mediações da Avenida Pasté, né, quer mandar os seus filhos, ou o seu filho, se você não tem filhos, tem apenas filhos, nos mande. A partir das 16 horas acontece a nossa Escola Bíblica de Férias. Lembrando que acontecerá dia 27, 28 e 29 de julho, a partir das 16 horas. Outra informação importante: dia 23 agora de julho, que é domingo, pela manhã, nós convocamos aos homens de nossa UPH local, da União Presbiteriana de Homens da Monte Moriá, para um encontro onde iremos dirimir algumas questões importantes em relação às atividades da UPH em nossa congregação. É importante você que é homem da Congregação Presbiteriana Monte Moriá que esteja presente neste encontro. Acontecerá a partir das 9 horas. Quem convocou foi este pastor que vos fala, pastor Ronaldo, juntamente com o presidente local, nosso irmão Frank Ferreira. Sinta-se, queridos, convidados, amados homens, em Cristo Jesus. Nosso encontro, 9 horas. Amém? Bem, também no dia 23 de setembro, nós estaremos tendo o culto dominical que acontece como praxe, né? Às 18h30 da noite. Todos os domingos, 18h30, nós temos o culto de adoração. E quem estará nesta ocasião levando a mensagem sou eu, o pastor Ronaldo. Então, sinta-se convidado, você, sua família, os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo. Você que aos domingos, às vezes, tem desejo de ir a uma igreja, de conhecer, de ouvir a boa palavra do Senhor, sinta-se convidados por nós. Amém? E o Papo Mais Que Reto tem também de trazer, de chegar a colocar em prática o seu propósito, que é papearmos de uma forma honesta, verdadeira, a palavra de Deus. Sem subterfúgio, sem conversas moles, mas trazendo a boa e pura e verdadeira e simples palavra do Senhor. E para hoje iremos trazer para o nosso pensamento, nossa meditação, nesta ocasião do Papo Mais Que Reto, Salmo 36, dos versículos de 1 ao 12. Você tem Bíblia? Abra sua Bíblia. Vale a pena acompanhar
a acompanhar a leitura e também a exposição deste texto aqui, né? Ok? Amém? Abriu a sua Bíblia? Louvado seja Deus! Então vamos ler a palavra do Senhor juntos? Eu leio aqui, de cá, na minha casa, mas você lê aí na sua casa ou aonde você estiver. Amém? A epígrafe está assim: malícia humana e benignidade divina. É a epígrafe, ok? Começa assim o primeiro versículo em diante. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até às nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem às sombras das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calques o pé da intolerância, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade. Estão derruídos e já não podem levantar-se. Louvado seja Deus. Todo o Salmo 36. E eu quero dizer que nós, a nossa história, antes de conhecermos a Cristo, nos faz pensar no antes e no depois. No antes, o homem antigo, o homem velho, o homem que andava destituído, como diz Paulo, escrevendo para Efésios, para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 1, onde ele diz: mas nós andávamos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Então nos faz pensar exatamente nisso, no nosso velho homem. Mas também nos faz pensar no novo homem, em Cristo. Quando Cristo, pelo seu sangue, nos lavou, nos remiu, nos transformou em novas criaturas. Este salmo, apesar de estar no Antigo Testamento, ele nos traz um pensamento atualíssimo. Nos faz pensar no antes de conhecermos a Jesus e no depois, quando Jesus nos ganhou para si. Então, quero pensar um pouco no que nós acabamos de ler, com um pensamento mais voltado, um pensamento mais aberto, para entendermos melhor este salmo. E ele começa lá no versículo 1 dizendo: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Queridos, antes de conhecermos a Cristo, antes de termos a Jesus como Senhor, nosso Mestre, aquele que nos conduz, aquele que nos tomou para si, nos salvou, nós éramos tidos, segundo a palavra de Deus, como ímpios, como pessoas que gostavam de praticar a maldade, a impiedade. Não tínhamos misericórdia,
não tínhamos um coração aberto, um coração misericordioso, um coração que olhasse para outras pessoas com um olhar de bondade. Antes nós amávamos muito mais a maldade. Tínhamos a maldade como referencial porque esta maldade satisfazia o nosso desejo, né? Algumas pessoas dizem o nosso ego. A psicanálise irá dizer o nosso superego. Mas a verdade é que o homem sem Cristo, sem Deus, sem referência desta bondade, Deus é a própria bondade, segundo o texto, nós iremos ver. Antes nós amávamos a maldade, mas agora com Cristo amamos tudo o que é bom. E continua ainda a leitura no verso 2, que diz assim: porque a transgressão lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta. Assim éramos nós. Pessoas em que a maldade lisonjeava o nosso ser e nós também lisonjeávamos a maldade, achando que nada de errado que fizéssemos seria descoberto. No entanto, queridos irmãos, a palavra de Deus também diz que não há nada encoberto que não venha à tona, que não venha à lumen, à luz. O coração que anda longe de Cristo ainda é o coração que se mantém dentro destes conformes da natureza humana. A natureza humana está destituída desde a queda de Adão, desde o Éden. Nós temos que entender que somos filhos de Deus. Hoje somos filhos de Deus. Hoje buscamos mais este Deus, porque este Deus antes nos buscou para si. A malícia provoca o divórcio entre nós e Deus, entre nós e os nossos próprios semelhantes, que também caminham na mesma estrada. E continua a palavra de Deus. A segunda coisa que eu quero aqui trazer, focar, para nós entendermos bem a palavra de Deus. Lá no versículo 5 diz: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça, o 6, é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Descobrimos aqui duas grandes verdades a respeito deste Deus. Se ao homem há a maldade, a malícia, estávamos destituídos da bondade, da glória, da misericórdia de Deus, já em relação a Deus tudo é o contrário. Descobrimos, segundo a palavra, que Deus é Ele que é bom, é a bondade dele que não tem tamanho, não tem largura, não tem profundidade, porque o tamanho que temos como medida, a largura que temos como medida, a profundidade que temos como medida é muito curta. É muito curto, não conseguimos entender, enxergar esta bondade de Deus por causa de nossa limitação. E a palavra de Deus nos diz que Ele é benigno. É Ele que nos viu na condição de pecadores, na condição de pessoas destituídas da glória dEle, nos viu como pessoas que não iriam para o céu, iríamos para o inferno, e o ser dele sentiu misericórdia, bondade em relação a nós, ao ponto de Ele ir até nós e trazer-nos para si. A benignidade de Deus nos faz pensar até num pensamento que alguns teólogos
criaram. Eu gosto muito de Santo Agostinho, nas Confissões de Santo Agostinho, ele vai dizer que Deus não podendo vir até o homem foi até Deus. A visão de Santo Agostinho era uma visão mais ligada ao ser humano. A condição do homem por si só se arrepender e se achegar a Deus. Mas, no entanto, olhando o pensamento de Paulo, que diz que nós andávamos destituídos da glória e da graça de Deus por sermos pecadores, olhando para este pensamento que está ali em Efésios capítulo 2, versículo 1, olhando para o livro de Romanos, onde Paulo diz que por um homem só entrou o pecado e o pecado a todos, passando a morte a todos. Isto nos faz entender que nós éramos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, como ele, Paulo, fala. No entanto, existia um teólogo contemporâneo que há alguns anos já passou a adormecer no Senhor. E este adormecer, entenda, ele está diante do Senhor. Pelo nome de Rubem Alves, ele reformulou este pensamento no olhar de Paulo. Enquanto que Agostinho diz que Deus não podia vir até o homem pelo pecado do homem, né? A visão de Rubem Alves e dos contemporâneos teólogos dos dias atuais, que segue o mesmo caminho da eleição, faz-nos entender que o homem era que não podia ir até Deus por causa do pecado. A herança que Adão e Eva nos trouxe. Herdamos a herança, talvez alguns digam, maldita de Adão e Eva. Herdamos. E o homem, o ser humano, ele não apenas levou um escorregão numa maionese lá na escada, e caiu e quebrou os seus ossos, o fêmur, a costela. Não, a palavra de Deus diz que o homem com o pecado, ele morreu diante do seu Senhor. Pela desobediência entrou o pecado na história da humanidade, ao ponto de a humanidade toda ter morrido pela desobediência que os nossos primeiros pais, pelo pacto que fora feito lá no Éden, ter cometido e ter deixado como herança para nós. Mas Rubem Alves, ele vai dizer que nós não podíamos ir até Deus, mas Deus veio até nós. É esta visão do apóstolo Paulo quando ele cita o texto de Efésios no capítulo 2. Mas ele, sendo rico em misericórdia, com que muito nos amou. É ele que, de Deus que parte, é de Deus que parte a salvação, e não do próprio homem, não do desejo humano. Porque o desejo humano está nessa condição que o salmista diz. O homem, por natureza, ele é ímpio, por mais que pareça-se bom, alguém boa, alguém bom, alguém que queira fazer o bem, ele não consegue fazer o verdadeiro bem. Por mais que o homem que está destituído da graça, da glória de Deus, queira ser justo, a justiça dele parece com um trapo de imundície. A própria palavra de Deus nos diz, no texto que nós lemos lá no versículo 4, que o ser humano, até no leito de dormir, maquina a perversidade para praticar contra o seu semelhante, contra aqueles que também carecem de misericórdia, de bondade, e somente Deus tem. Por isso que o salmista vai dizer lá no verso 5, que nós estamos exatamente focando o segundo ponto, exatamente no verso 5, que diz: a tua benignidade, Senhor, é Deus que é bom. É que faz chegar, essa benignidade de Deus
é tão grande, tão tamanha, que nós não sabemos expressar o tamanho, a largura, a profundidade, porque os nossos olhos são limitados, o nosso ser é limitado, não consegue entender a este Deus que é boníssimo, que é misericordioso, mas que também é justo. Está no verso 6. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Eu quero dizer a você que está olhando aqui esta gravação, que Deus, ele é bom, por mais que muitos digam assim, Deus é amor e ele não deixará que toda a humanidade vá para o inferno, nós temos que entender que Deus também é justo. E a palavra de Deus diz, lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, ele quando cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança, ele diz que de todas as árvores, de todos os frutos, o homem poderia comer. No entanto, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia. E o pecado do homem não foi um abacate, não foi uma maçã, não foi um abacaxi, não foi uma melancia. O pecado do homem foi simplesmente a desobediência, quando Deus disse que daquela árvore não deveriam eles provar, Adão e Eva. E eles provaram. E Deus é justo. E ele disse, no dia que provarem, certamente morrereis. Entendamos a morte aqui não como um fato de, depois de partirmos para o outro lado da vida, seremos destruídos, não. A palavra de Deus diz que aqueles que não estarão com Deus, a sua consciência, o seu estado de consciência, já reprova a sua própria condição. Quando poderia estar próximo de Cristo, não esteve. Quando poderia estar fazendo bem, não fez. Aquilo ali certamente é um estado infernal. E talvez, certamente, aliás, talvez não, certamente o inferno também seja um lugar. Mas não vamos adentrar aqui nesta questão. Mas entendamos que a justiça de Deus, aquilo que ele falou, ele não mente, aquilo que ele falou, ele não aumenta, aquilo que ele falou, ele não diminui. É simplesmente o que ele falou. Ele diz que ele é bom, ele é amor, ele é bom, é rico em misericórdia, mas também é justo. A alma que pecar, esta morrerá. É a palavra de Deus que diz. E que a justiça de Deus acontecerá. Já começou, amados irmãos e irmãs em Cristo. Desde o primeiro momento que nós nascemos, a justiça de Deus já começa a ser feita em todo o ser, ou todos os seres humanos. E para encerrarmos aqui, eu quero trazer o que a palavra de Deus conclui. Deus, ele é bom, ele nos sustenta, mas ele é um Deus providencial. Ele é um Deus de providência, onde a palavra dele diz que, lá no 7 em diante, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Deus de providência. Nosso Deus é um Deus de providência. Ele nos acolhe, aqueles que vão a ele, de uma forma irresistível ao seu chamado. O verso 9 diz, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a justiça aos retos de coração. Como é bom sabermos que nós existimos porque Deus, ele nos dá o ar, porque Deus nos dá força para nós trabalharmos, porque Deus nos dá coragem para estarmos fazendo o que deve ser feito. No nosso contexto igrejeiro, nos dá força para estarmos na igreja congregados.
nos dá o desejo de evangelizarmos, de levarmos a mensagem da salvação a toda criatura. No contexto de igreja, a comunhão entre os irmãos, ao usufruirmos da comunhão entre os irmãos, oh que belo! Este é o Deus da providência, mas também nos dá o alimento principal. O alimento principal, queridos, obviamente que o arroz, o feijão é necessário, o ovo é necessário, a carne é necessária, né? Os alimentos saudáveis são necessários para também o nosso corpo permanecer vivo. Mas o principal, o alimento espiritual, Deus também nos dá. Ele diz que ele é o pão vivo que desceu dos céus. Quem der este pão come não sentirá fome. Ele diz que ele é a água viva. Quem toma da sua água jamais sentirá sede. Ele é o Deus completo que na sua beleza de completo, ele também nos completa em Cristo. É ele que nos sustenta, é ele que nos dá o alimento, é ele que nos dá força, é ele que nos dá saúde, é ele que nos dá tudo de bom que nós precisamos para nos manter vivos e também compartilharmos com os nossos irmãos, com aqueles que são mais carentes, com aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, precisam entender a palavra de Deus. Nós não guardamos apenas para si, de uma forma egoísta. Não devemos ser egoístas. Assim como Deus é um Deus de providência, devemos ser a própria providência viva de Deus quando enviados a levarmos a palavra de salvação aos pecadores. Devemos ir em obediência. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E depois, e fazer discípulos. É uma ordem que está plenamente em funcionamento para os dias de hoje. É uma ordem ativa. Façam discípulos. Dê um alimento. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 6, que a palavra de Cristo é o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida. É necessário, queridos, fazermos, entendermos. E eu quero encerrar, queridos, dizendo o seguinte: aquilo que está aqui nos 2 últimos versículos do Salmo 36. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Queridos, a história da humanidade teve um antes, teve um meio da história e tem um depois. A palavra de Deus nos diz que Cristo governa todas as coisas. A palavra de Deus diz que ele não está ausente da nossa história. O próprio salmista vai dizer num dos salmos que Cristo, como Pai, né? Cristo está sentado no seu trono, à direita de Deus Pai nos céus, mas os seus pés estão nos estrados da terra. Isso para mostrar que nada do que acontece na vida, na nossa vida, na vida de toda a humanidade, está por um acaso, ou um ocaso, como muitos dizem. Cristo, ele governa. A nossa história já tem um fim decretado. E o fim decretado é: aqueles que vivem na impiedade não estarão com Cristo. Não estarão na comunhão dos santos. Não estarão nos céus. Não estarão a louvar a Deus por toda a eternidade, mas estarão no lugar de tormento, de dor, de sofrimento. E trago isto daqui não para te fazer medo,
mas é a palavra de Deus que diz que há aqueles que não fizeram, não viveram em conformidade com a vontade de Deus, simplesmente não estarão na presença de Deus. A única presença que eles estarão é no dia do julgamento, para receberem o veredicto final, para receber a sentença final. E a sentença final é: afastem-se de mim, maldito, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é real. O inferno existe. E aqueles que não fazem, não fizeram, nem fazem, nem querem fazer a vontade de Deus, certamente o destino deles será este o caminho. Mas para os que fizerem a vontade do Eterno, do Senhor, que criou os céus e a terra, do Senhor que mandou o seu único filho para morrer pelo seu povo, pela sua igreja, o caminho é estes que fazem a vontade de Deus, que não negarão a sua fé. Muitos irão apostatar da sua fé, mas aqueles que não apostatarão, mesmo morrendo, estarão com Cristo para sempre. Eu quero encerrar dizendo que os obreiros da iniquidade, os obreiros da maldade, estes, aos olhos de Cristo, já estão destituídos. Aqueles que não fizeram a vontade do Pai já tombaram, já estão sentenciados. Não existe volta. Porque a palavra de Deus é uma palavra do Rei dos Reis. E o Rei dos Reis não volta atrás. Ele chama a todos. Ele convida a todos. Ele convoca a todos. Mas nem todos, infelizmente, irão render-se, se prostrar aos benditos pés do Senhor. Que Deus seja louvado. Pastor Ronaldo, papo mais que reto. Que Deus te abençoe. Quero te pedir uma coisa, não deixa de, até para que a gente possa alcançar mais, né, as pessoas que veem estas gravações, não deixe de dar o seu like, seu joinha, lá no canal do YouTube. É importante que você faça isso. Não só no Facebook, no Instagram, que eu também posto lá, mas principalmente no YouTube. Assim você estará também a divulgar a palavra do Senhor. Deus seja louvado. Compartilha esse vídeo. É importante você compartilhar. Deus seja louvado.